Era por volta das 4 horas da tarde desta terça-feira, quando essa tragédia aconteceu. Foi na Rua do Cemitério, lá na cidade de Limoeiro. A vítima, a Ângela Maria da Silva, tinha 42 anos de idade. Infelizmente, ela morreu ao salvar uma criança de apenas 8 meses de idade. Inclusive, ela foi esmagada por um caminhão que desceu desgovernado aquela ladeira. Eu estou aqui com o Ângelo, que é irmão da vítima. Ângelo, eu soube que ela estava com a criança nos braços e estava ali, como fazia todos os dias, brincando na porta de casa, né? Lá tem umas árvores. E aí foi quando aconteceu esse acidente, amigo. Exatamente. Segundo as testemunhas que moram perto da casa dela, inclusive o sogro dela, ele relatou que ela estava com essa criancinha de frente à casa dela, tem umas árvores que ele tem esses costumes de ficar lá na sombra. Na sombra, dentro de casa faz muito calor, eles vão lá para frente à tarde, ficam lá conversando, desfiando umas meias, e ela estava com essa menininha. E a menininha, segundo o sogro dela, é filha do dono do caminhão. É filha do dono, que eu não moro lá, mas segundo o sogro dela falou que é filha do dono, que são vizinhos próximos, de muitos anos. Inclusive, ele se dá muito bem com a minha irmã, o caminhoneiro, a esposa dele, a família lá. São bem achegados à família da minha irmã. Aí, segundo se conta, ela estava com a menininha brincando. De repente, o caminhão começou a descer, bateu em um outro caminhão que estava atrás. Quando ela escutou o barulho do outro caminhão que vinha descendo, que ele arrancou a porta do baúzinho, quando ela escutou aquele barulho, ela correu com a criança. O baú entrou como se fosse por trás dela, e o outro veio em linha reta descendo. E esse que veio em linha reta, quando ela correu, ela trupicou. Quando ela trupicou, a criancinha ela conseguiu jogar na calçada, mas só que ela não caiu dentro da calçada, ela caiu para o lado de fora do meio-fio, que no caso é onde passou o caminhão arrastando ela. Aí o caminhão esmagou toda a parte da perna esquerda dela, que a gente tinha uma impressão como se fosse os intestinos dela que tinha pulado do abdômen. Mas quando eu cheguei próximo para olhar, que a polícia autorizou, depois que fez toda a perícia, que ela autorizou só os parentes olhar, quem quisesse olhar, tivesse coragem, aí foi quando eu percebi que aquilo ali não era os intestinos do abdômen dela que tinha pulado, era a coxa dela que tinha rasgado todinha, que o caminhão esmagou quando arrastou ela aproximadamente uns 25 metros. Ô, cara, e que uma providência divina realmente, né? É que sorte dessa criança ter conseguido escapar, né? Porque a sua irmã, quando ela tropeçou, ela caiu e na queda, justamente, ela conseguiu jogar a criança em cima da calçada. E aí o caminhão descia desgovernado, né? Acabou passando por cima da sua irmã, que poderia também ter passado por cima da criança mesmo. Exatamente. E o caminhão, ele já estava desligado, que eles iam fazer o trabalho de descarregar, uns sacos que ele tem lá, de umas meias lá. Eles iam descarregar, o caminhão já estava desligado, ele não estava em movimento. Que da casa dela, subindo um pouquinho, é uma ladeira, que o caminhão estava lá em cima, na ladeira, de frente à casa do próprio dono do caminhão. Foi quando esse caminhão desceu. Não se sabe ao certo o que aconteceu ali, se foi falha mecânica, que eu acho que foi algum problema da própria estrutura do caminhão. Ele se dava muito bem com a minha irmã, ele é gente fina, gente boa, a família tudo gente de primeira qualidade. Eu como irmão sinto a perca da minha irmã, mas eu tenho praticamente absoluta certeza que ele não teve culpa de absolutamente nada. Foi uma falha ali que aconteceu ali, foi uma tragédia mesmo, uma coisa inesperada. E segundo quem viu, quando ela tropicou, ela conseguiu, a menininha, pega a menininha por favor que eu joguei lá na calçada. Quando ela terminou de dizer isso, o caminhão já estava passando por cima dela, começando a arrastar. A demora foi ela dizer assim, a criança, pega a criança. Para quem estava ali naquelas proximidades ali da casa ali, que as casas são conjugadas, uma perto da outra. Uma vila de casa, uma próxima da outra. Aí quando ela viu que o caminhão vinha, ela correu e pum, caiu. Aí quando ela caiu, ela disse, a menininha, por favor, a menininha. Quando ela tentou dizer isso, o caminhão já estava passando. Só foi ela até dizer isso, segundo se conta quem viu. A demora foi dizer, a criança, a criança. Aí quando alguém lá correu que pegou a criança, não deu mais tempo para ela se levantar. Agora eu não sei se ela não conseguiu levantar, que ela era forte, ela tinha aproximadamente uns 96 quilos, ela é baixa. Para a altura dela, o peso dela é muito peso. Eu não sei se ela torceu a perna e não conseguiu levantar. Eu não sei, né, ao certo. Quando cheguei lá, já fazia mais de uma hora que ela já estava lá. Aí eu acho que com a dor, ela não conseguiu levantar a tempo para conseguir sair debaixo do caminhão, né? Foi uma coisa muito rápida, segundo se conta, foi em fração de segundo. Foi uma coisa de um estralar de dedo. Ô, cara, ela era muito querida lá em Limoeiro. Ela trabalhava como auxiliar de professores. Exatamente, ela auxiliava as professoras.
trabalha com criança, assim, de aproximadamente 4, 5 anos. E ela é como se fosse auxiliar, que auxiliava as professoras ali com as crianças ali na sala de aula, né? Na parte de limpeza e de tudo ali na sala de aula ali. Casada, E tinha filhos, Ângelo? casada, ela é casada há 22 anos, tem um menino com 19, já na fase adulta já, né? Já tem 19 anos, Matheus, só tinha ele mesmo. E ali na comunidade, tanto do lado familiar como na comunidade onde ela mora, no bairro que ela nasceu, onde a gente foi nascido e criado, todo mundo gosta dela. Hoje não é porque eu perdi a minha irmã, mas eu não conheço ninguém que tenha um relato negativo da pessoa dela. Ou seja, ela infelizmente morreu vítima deste acidente, mas deixou um legado, né, de uma pessoa servidora, uma pessoa que se dava bem com todo mundo lá na cidade. Exatamente, ela é uma pessoa que eu não tenho o que falar. Se você chegar lá na vizinhança onde ela mora há 22 anos e chegar no bairro que ela nasceu, não tem ninguém que vai chegar para falar mal dela para você. Todo mundo gosta dela no trabalho, ela é muito querida no trabalho. Inclusive tinha muito funcionário do trabalho dela, onde ela trabalha na escola chamada Terceiro Milênio. Tinha muito funcionário lá dando força ao marido, ao filho. A minha outra irmã que também trabalha com ela na mesma escola, que é a mais nova da família, que trabalha com ela também há um bom tempo nessa escola. E dentro da minha casa ela era como se fosse a minha mãe, sendo mais nova do que eu, mas praticamente era minha mãe e irmã ao mesmo tempo. O proprietário do caminhão está dando algum tipo de assistência a vocês da família? Quando eu cheguei lá, que eu perguntei ao sogro dela, da minha irmã, segundo o que ele contou, ele estava num estado de choque no hospital. Estava medicado lá, estava com calmante, que ele estava no estado de choque, porque ele tem uma boa relação de amizade com ela, são vizinhos de muitos anos. E ninguém lá na rua que ela mora tem o que falar dela, inclusive ele mesmo, que é o proprietário do caminhão. Ele gostava muito dela, ele era um bom vizinho, gostava muito dela como vizinha. A mulher dele, a vizinhança toda ali. Aquilo foi uma fatalidade, foi um acidente, ninguém teve culpa, infelizmente a gente perdeu ela, mas ninguém teve culpa ali. Eu não sei o que vai dizer a perícia, né, que levaram o caminhão para a delegacia, ele vai ser ouvido depois, mas na minha opinião aquilo foi uma falha, uma fatalidade que aconteceu ali, poderia acontecer com qualquer um, em outras circunstâncias também, né? Eu, como irmão, perdi a minha irmã, sinto muito a perca dela, mas eu não tenho mágoa do dono do caminhão, de ninguém da família dele, viu? E o que depender de mim, ele pode tirar isso da cabeça, que a família, ninguém está culpando ele de nada não. O tempo todo você afirma que foi uma fatalidade. Exatamente, né? exatamente. Na minha opinião, no meu ver, segundo o que se relata, primeiro, há muitos anos que ele já trabalha com aquilo, ele já é um vizinho de longos anos daquela rua ali, segundo se relata, que eu não moro lá, eu moro no bairro um pouco distante, só vou lá quando vou visitar minha irmã. Nosso sentimento de pesar, portanto, a toda a família. Ângela Maria da Silva tinha 42 anos de idade e, infelizmente, morreu vítima deste acidente ocorrido lá na cidade de Limoeiro. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.